O cowboy quebrado tinha perdido toda a esperança, até que uma garotinha destemida o trouxe de volta da beira do abismo. Ethan Cole pressionou a palma da mão contra o ferimento de bala em sua lateral e decidiu discretamente, sem drama. Daquele jeito que um homem decide qualquer coisa com a qual já fez as pazes, que já chegara de lutar, de sangrar, de acordar gritando no escuro. O sol do Texas queimava vermelho e implacável sobre a rodovia deserta, e ele achou que tudo bem. Ele já havia escolhido lugares piores para morrer. Ele fechou os olhos. Foi quando um pequeno pé descalço pisou na poeira ao seu lado e a voz de uma criança disse: "Moço, quer conhecer a minha mãe antes de morrer?" Se esta história já tocou seu coração, por favor, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe o nome da sua cidade nos comentários abaixo. Quero ver exatamente até onde esta história viajou. Agora vamos voltar àquela rodovia poeirenta do Texas e descobrir o que acontece quando um homem quebrado conhece as duas pessoas que ele nem sabia que estava esperando. Ethan não tinha planejado parar na lanchonete. Ele estava dirigindo desde antes do amanhecer. O ar-condicionado da picape tinha morrido desde Amarillo. Com as janelas abertas, o calor de agosto subia do asfalto em ondas que borravam a estrada à sua frente. Ele não tinha um destino. O objetivo era exatamente esse. Um homem sem destino não corria o risco de não chegar a lugar nenhum. Ele vinha operando com essa lógica há 11 meses e 16 dias, desde a manhã em que saiu do hospital militar em San Antônio, com uma receita que nunca aviou e um resumo de alta que ninguém jamais leria. Ele parou na lanchonete porque a picape engasgou, estremeceu e simplesmente se recusou a ir mais longe. Esse era o tipo de decisão que Ethan respeitava. Limpa, final, sem discussão. A lanchonete se chamava Mazzi. O letreiro tinha perdido o apóstrofo em algum momento do caminho, então lia-se apenas M. Aes, o que parecia apropriado para um prédio que tinha desistido da pontuação e pelo visto de quase... Você vai assinar, Frank, hoje à noite, de um jeito ou de outro. Ele deu a volta na lateral do prédio e encontrou 3 homens e um fazendeiro mais velho encurralado contra a parede externa da lanchonete. Os 3 homens trabalhavam para alguém com dinheiro. Ethan percebeu isso pelo modo como se posicionavam, pelo jeito como suas botas estavam limpas, em uma região onde botas limpas significavam que você não trabalhava a terra com as próprias mãos. O homem mais velho, Frank, estava com o maxilar travado e as mãos tremendo. Tinha o olhar de alguém que sentia medo há muito tempo e que finalmente chegara ao ponto onde o medo deixa de importar. "Não vou assinar nada", disse Frank. "Aquela água está nas terras da minha família há 4 gerações. Pode dizer isso ao Hargrove." "Hargrove não manda recado 2 vezes." Ethan disse: "Vão embora." Ele falou daquele jeito que costumava falar no corpo de fuzileiros navais. Não alto, não irritado, apenas convicto. O tipo de convicção que vem de quem já esteve em situações suficientes para saber quais vão terminar mal e quer encurtar a distância entre o agora e o fim. Todos os 3 homens se viraram. O maior deles, de ombros largos e olhos frios de quem já machucou pessoas antes e achou agradável, avaliou Ethan com aquela expressão cuidadosa e calibrada de um homem fazendo um inventário. O que ele viu foi um homem alto e magro com uma camiseta verde desbotada, barba de 3 dias e uma imobilidade que não pertencia a um estacionamento de beira de estrada em pleno mês de agosto. "Isso não é com você, parceiro", disse o grandalhão. "Agora é", disse Ethan. "Vão embora." O grandalhão se moveu primeiro. O que aconteceu nos 40 segundos seguintes não foi algo que Ethan exatamente escolheu. Foi algo que seu corpo fez
por instinto, recorrendo a 12 anos de treinamento, da mesma forma que a água corre para o terreno mais baixo. 2 dos homens caíram rápido e ficaram no chão. O terceiro, menor e mais ágil do que parecia, puxou algo da cintura e conseguiu disparar um tiro antes que Ethan o derrubasse. O tiro atingiu Ethan no lado esquerdo, logo acima do quadril. Ele ficou parado por um momento, avaliando o estrago, do jeito que se faz, quando ainda não se sabe a gravidade da situação. Depois caminhou até Frank, que continuava pressionado contra a parede, de boca aberta e as mãos agarradas à madeira desgastada, como se fosse a única coisa sólida que restava no mundo. Você tem algum lugar para ir esta noite? Perguntou Ethan. Alguém que possa ficar com você? Frank olhou fixamente para ele. Meu filho, você levou um tiro. Eu sei. Você tem para onde ir? A casa do meu cunhado na Rota 9. Vá para lá. Não volte aqui esta noite. Ligue para o xerife do condado pela manhã, não para a polícia local. Tá me entendendo? O condado, não a polícia local. Sim. Tudo bem. Frank segurou o braço dele. Venha comigo. Eu te levo para um hospital. Ethan olhou para ele por um longo momento. Pensou no hospital militar em San Antônio. Pensou nas luzes fluorescentes, nos formulários e no terapeuta que lhe pediu, com sincera preocupação profissional, para descrever o que estava sentindo em 5 palavras ou menos. Pensou na receita que nunca viu, e nos 11 meses e 16 dias, eu vou ficar bem, disse ele. Vá. Frank foi. Ethan caminhou de volta ao redor da lanchonete até onde a caminhonete estava e sentou-se no estribo. Pressionou a mão direita contra o lado esquerdo. O sangue estava quente e saía de forma constante, o que significava que não havia atingido nenhum órgão vital, mas a constância significava que ele teria uma decisão a tomar em breve. Ele poderia pedir carona a um carro, poderia entrar na lanchonete e usar o telefone deles, poderia dirigir até encontrar uma clínica. Se a caminhonete pegasse, o que provavelmente não aconteceria, ele também podia simplesmente ficar ali sentado. Ele vinha se movendo há 11 meses e 16 dias. Estava cansado de um jeito que o sono não resolvia, aquele tipo de cansaço que se instalou em seus ossos em algum lugar da província de Kunar e nunca o abandonou completamente. Ele carregava os nomes de 4 homens há 8 anos. 4 homens que seguiram suas ordens em uma colina no Afeganistão numa noite de novembro e que não voltaram. Ele carregava o silêncio particular da voz de sua ex-esposa ao telefone quando ligou do hospital na Alemanha para contar o que havia acontecido. E ela disse baixinho, eu sei. E então, ainda mais baixo, eu não posso mais fazer isso, Ethan. Sinto muito. Eu simplesmente não consigo. Ele carregava o conhecimento, não uma crença, não uma suspeita, o conhecimento de que era o tipo de homem que destruía as coisas, missões, casamentos, amizades, qualquer coisa que tentasse se aproximar dele por tempo suficiente para importar. O sol estava se pondo no horizonte da rodovia. As cigarras faziam um barulho ensurdecedor nos arbustos secos. Aquele som agudo e implacável do verão que não significava nada e preenchia tudo. Ethan observou o céu ficar vermelho e pensou, com uma clareza que parecia quase pacífica, que aquele era um lugar razoável para parar. Ele não faria nada dramático. Não tinha forças para isso. Ele ia apenas parar de lutar contra a perda de sangue. Parar de fazer as contas mentais de qual era a distância do hospital mais próximo e se a caminhonete aguentaria, parar de fazer todos os cálculos que manter-se vivo exigia. Ele ia apenas deixar a decisão se tomar sozinha.
Ele fechou os olhos. O pequeno pé pousou na poeira ao lado dele um momento depois. Ele abriu os olhos. De pé ali estava uma menina de uns 8 anos, talvez descalça, com uma longa trança escura, grandes olhos castanhos e um pote de vidro cheio de limonada segurado com as 2 mãos, com a concentração cuidadosa de quem carrega algo precioso. Ela olhava para ele com aquela seriedade direta e sem autoconsciência que as crianças têm antes que o mundo as ensine a fingir que não veem as coisas. Ela disse: "Moço, quer conhecer a minha mãe antes de morrer?" Ethan olhou fixamente para ela. "Como é?" disse ele. "Você está sangrando bastante", disse a menina. Falou com naturalidade, do jeito que uma criança criada perto de animais fala sobre ferimentos como uma informação, não como uma catástrofe. "E você está com aquela cara." "Que cara?" "A cara de quem desistiu." Ela inclinou a cabeça. "Meu pai ficou com ela uma vez, logo antes de... Enfim, a minha mãe sabe como consertar buracos de bala. Ela cuidou de uma mordida de coiote no Earl, o nosso capataz, e aquilo foi bem pior do que o seu machucado. Ela usa o mesmo remédio que o veterinário usa nos cavalos." Ethan olhou para ela por um longo momento. "Qual é o seu nome?" "Maisie Bennet." "Qual o seu?" "Ethan." "Ethan de quê?" "Cole." Ela pareceu considerar a resposta. "É um nome bonito. Você tem cara de Ethan." Ela estendeu o pote de vidro. "Quer um pouco de limonada?" "Fui eu que fiz. Está bem azeda porque acabou o açúcar. E a mamãe disse que a próxima ida à cidade para fazer compras é só no sábado." Ele pegou o pote. A limonada estava de fato extremamente azeda e fria, o suficiente para o vidro embaçar por fora, e foi a melhor coisa que ele provou em 11 meses e 16 dias. Ele bebeu metade e devolveu o pote. "Maisie", disse ele, "sua mãe sabe que você está aqui fora?" "Não", disse ela. "Mas ela vai ficar bem feliz por eu ter te encontrado assim que passar a bronca por eu ter saído escondida." Ela falou com a confiança absoluta de quem já tinha feito esse cálculo antes e gostava das suas chances. "Vamos, eu escondi o quadriciclo atrás da lanchonete. Você pode ir na garupa." "Eu não vou andar de quadriciclo com uma criança de 8 anos no pôr do sol." "Por que não?" "Porque a sua mãe não sabe que você está aqui e você não deveria levar estranhos para casa." Mas olhou para ele com aqueles olhos grandes e diretos. "Você não vai machucar a gente", disse ela. "Eu sei. Você não tem como saber disso." "Sei sim. A mamãe me ensinou. Ela diz que homens ruins sempre parecem confortáveis. Você parece estar sentindo dor o tempo todo." Ela fez uma pausa. "Além disso, você disse para aquele homem ir para um lugar seguro antes de se preocupar com você mesmo." Eu estava olhando pela janela. Ethan ficou em silêncio por um momento. "Sua mãe vai ficar furiosa", disse ele. "Provavelmente", concordou Maisie, animada. "Você vem ou não?" O quadriciclo estava de fato escondido atrás da lanchonete, e Maisie o pilotava com a competência focada de uma criança que fazia aquilo desde que conseguira alcançar os comandos. Ethan sentou-se atrás, com a mão pressionada contra o lado do corpo, observando a vegetação seca passar borrada na última luz do dia, e pensou em como havia parado ali, o que era uma pergunta que não conseguia responder o que significava, supôs ele, que ainda tinha curiosidade sobre algo, e isso era novo. Eles saíram da rodovia para uma estrada de terra, e depois saíram da estrada de terra para algo que mal se qualificava como uma trilha, passaram por uma abertura em uma cerca de madeira e cruzaram um pasto que cheirava a capim seco e a algo mais doce por baixo.
E então Maisie parou o quadriciclo em frente a uma casa de fazenda térrea, com a luz da varanda acesa, e disse: "Espere aqui. Vou chamar a mamãe." Maisie. Mas ela já estava correndo em direção à varanda. Ethan sentou-se no escuro, ouviu as cigarras, pressionou a mão contra o lado do corpo e esperou. Ouviu a porta de tela bater ao abrir. Ouviu a voz de Maisie, rápida, animada e explicativa, que já tinham visto o uso real. Ela caminhava do jeito que as mulheres da roça caminham, com propósito e sem cerimônia. Ela parou a meio metro do quadriciclo e olhou para ele com olhos castanhos que faziam um inventário da mesma forma que os dele haviam feito mais cedo no estacionamento. Rápida, precisa, profissional. "Você está ferido", disse ela. "Sim, senhora. Um tiro. De hoje à noite." "Aquela confusão na Mase." Ele olhou para ela. "Você sabe sobre isso?" "Esse é um condado pequeno, Sr. Collie. Ethan Collie." Algo passou pelo rosto dela muito rápido, muito controlado, mas ele percebeu. Um vislumbre de algo que parecia reconhecimento e, imediatamente, de forma deliberada, o oposto. "Claire Bennett", disse ela. "Entre, Senhora Bennett. Eu agradeço o que sua filha tentou fazer, mas eu não preciso." "Sr. Collie", ela disse com uma autoridade calma e absoluta, "minha filha o trouxe até aqui, o que significa que o senhor é minha responsabilidade agora e eu não vou ficar no meu quintal assistindo a um homem sangrar na minha terra. Entre." Ele entrou. A cozinha era limpa, prática e cheirava a café e sabão de pinho. Ela o sentou à mesa e começou a trabalhar com a eficiência focada de quem já tinha feito aquilo antes ou algo muito parecido. Limpou o ferimento sem rodeios e sem vacilar e conversava enquanto trabalhava não com ele, mas com Maisie, que rondava a porta com olhos grandes e interessados. "Maisie Ray Bennett, o que eu te disse sobre a lanchonete depois do anoitecer? Para ficar longe de lá e vir direto para casa depois de fazer o recado e não falar com estranhos." Uma pausa. "Mas, mamãe, ele não era um estranho qualquer. Ele era um estranho machucado. Tem diferença." Clary ficou em silêncio por um momento. "Vá lavar as mãos e arrumar a mesa." "A gente vai ficar com ele?" perguntou Maisie. Já vou. Passos vindos do corredor. "Acho que deveríamos ficar com ele. Ele é educado e não cheira mal." A porta que dava para o corredor se fechou. Clary continuou trabalhando. Ela tinha mãos boas, firmes, habilidosas, práticas. Não perguntou por que ele não havia chamado socorro. Não perguntou por que ele estava na lanchonete. Para começar, não fez nenhuma das perguntas para as quais ele estava preparado. Enfaixou o ferimento com eficiência experiente, depois encostou-se na cadeira e olhou para ele do outro lado da mesa. "Quando foi a última vez que você comeu?" disse ela. "Não me lembro." "Quando foi a última vez que dormiu?" Ele não disse nada. She sustentou o olhar dele por um longo momento. Ela tinha o semblante de uma mulher que aprendeu a ler as pessoas da maneira mais difícil, não como uma habilidade que cultivou, mas como uma necessidade, o tipo de leitura que vem de anos, precisando saber se alguém é confiável antes de poder se dar ao luxo de errar. "Você foi militar", disse ela. "Fuzileiros navais." "Sim, senhora." O maxilar dela se contraiu de forma quase imperceptível. "Quanto tempo?" 12 anos. "Saí há 3. Afeganistão, 2 missões." Ela se levantou e foi até o fogão sem dizer mais nenhuma palavra.
Ele a observou mover-se pela cozinha com a economia de movimentos de quem já havia realizado centenas de tarefas naquele espaço e sabia exatamente quanto espaço cada uma exigia. Ela serviu algo de uma panela na boca de trás do fogão em uma tigela e a colocou na frente dele com uma colher e um pedaço de broa de milho ao lado. Coma, disse ela. Senhora Bennet, eu não quero incomodar. Você não está incomodando. Eu ofereci. Ela se sentou à sua frente com sua própria caneca de café. Meu marido era veterano, do Corpo de Fuzileiros Navais, na verdade. Outra época, outras guerras. Ela olhou para a mesa por um momento. Ele faleceu há 2 anos. Sinto muito pela sua perda. Obrigada. Ela falou daquele jeito que as pessoas falam quando já ouviram isso vezes suficientes para que a frase tenha se tornado um idioma próprio. Não fria exatamente, mas resolvida uma porta que se abre apenas o suficiente. Coma, Sr. Cole. Resolveremos o resto pela manhã. Maisie voltou para a cozinha e subiu na cadeira ao lado de Ethan com a confiança de uma criança que já tomou uma decisão sobre algo. Apoiou os cotovelos na mesa, colocou o queixo nas mãos e o observou comer com uma curiosidade franca e alegre. Você tem filhos? Perguntou ela. Mais, disse Claire. O quê? É uma pergunta normal. É pessoal. Tudo é pessoal. Isso não significa que não se possa perguntar. Ela olhou de volta para Ethan. Você tem? Não, disse Ethan. Você tem esposa? Mésirée. Só estou perguntando, mamãe. Ele pode estar sozinho. Ela avaliou Ethan com a solenidade de quem realiza uma avaliação séria. Você é sozinho? A cozinha ficou em silêncio por um momento. O ventilador de teto girava lentamente no alto. Lá fora, as cigarras mantinham seu ritmo implacável de verão contra a noite. Ethan olhou para a garotinha com sua trança escura, seus olhos grandes e diretos e sua disposição completa e descomplicada de fazer a pergunta que o resto do mundo tinha aprendido a evitar. É, disse ele, acho que sou. Mas acenou com a cabeça, satisfeita. Eu imaginei. Ela estendeu a mão e deu um tapinha firme no braço dele, do jeito que uma criança acaricia um animal grande que ela decidiu confiar. Tudo bem, você pode ser sozinho aqui por um tempo. Nós temos espaço. Clary olhou para a filha por um longo momento. Depois olhou para Ethan. Algo se moveu por trás dos olhos dela. Complexo, guardado, não hostil. O celeiro tem uma maca, disse ela. É mais fresco que a casa à noite nesta época do ano. Fique à vontade para usá-la até ter condições de dirigir. Ela se levantou e levou sua caneca de café até a pia. E, Sr. Cole? Sim, senhora. Ela estava de costas para ele, olhando pela janela acima da pia para o escuro. Eu não acolho desabrigados por caridade, disse ela baixinho. Acolho porque minha filha tem os instintos do pai dela e aprendi a confiar neles mais do que nos meus próprios. Ela fez uma pausa. Não me faça arrepender. Não, senhora, disse Ethan. Não vou fazer. Ela apagou a luz da cozinha acima do fogão e seguiu pelo corredor sem dizer mais nada. Maisie sorriu para ele do outro lado da mesa. Ela gostou de você, disse ela. Ela só não sabe disso ainda. Como você sabe? Porque ela não fez você dormir na caminhonete. Ela escorregou da cadeira. Vamos, vou te mostrar onde fica o celeiro. E cuidado com o cachorro do Earl. Ela é velha e morde, mas só do lado esquerdo. Ethan a seguiu para a noite quente do Texas, passando pela luz da varanda e pelo capim seco, e ele não sentia mais exatamente aquela vontade de morrer. Em vez disso, sentia algo para o qual não tinha nome, algo pequeno, desconhecido,
e ligeiramente alarmante, como uma janela se abrindo em um quarto que esteve lacrado por anos. Decidiu não examinar aquilo de perto demais. Seguiu a garotinha em direção à luz do celeiro, e as cigarras cantavam sua canção eterna de verão ao redor deles, e em algum lugar na casa atrás dele, Claire Bennet ficou parada junto à janela da cozinha por um longo tempo antes de finalmente se virar. Se você, ou alguém que você conhece, está passando por um momento difícil, há apoio gratuito disponível. Encontre recursos. Ethan não dormiu. Ele deitou na maca no escuro com as mãos cruzadas sobre o peito e olhou para o teto do celeiro. Ouvindo a fazenda respirar ao seu redor, os cavalos se mexendo nas baias, a velha cadela do Earl dando 2 voltas antes de se deitar perto da porta, o vento movendo-se pelos cedros em suspiros longos e lentos. Ele não dormia uma noite inteira há 3 anos. Não esperava que esta noite fosse diferente. O que o surpreendeu foi que ele não se importou em ficar ali deitado. Normalmente, o escuro tinha dentes. Normalmente, trazia de volta a colina na província de Cunard em detalhes completos. O som, o frio, os 4 nomes. Ele não conseguia parar de contar. Esta noite, o escuro era apenas escuro, e o celeiro cheirava a feno, suor de cavalo e madeira velha. E em algum lugar na casa além do quintal, uma garotinha dormia com a confiança absoluta de quem tinha feito exatamente o que se propusera a fazer. Ele ainda estava pensando nisso quando a porta do celeiro se abriu às 5h15 da manhã e Claire Bennet entrou carregando 2 canecas de café. Ela parou ao vê-lo, acordado. Não pediu desculpas pelo horário. Imaginei que estaria acordado, disse ela, entregando-lhe uma das canecas. Imaginei que você também estaria, disse ele. Ela se sentou em um fardo de feno a 1 metro de distância, envolveu a própria caneca com as 2 mãos e não disse nada por um tempo. Essa foi a primeira coisa que ele notou sobre ela. Ela não preenchia o silêncio como a maioria das pessoas fazia. Não corria para cobri-lo com palavras. Sentava-se nele como se fosse um móvel. Como está o ferimento? Disse ela finalmente. Rígido. Já tive piores. Imagino que sim. Ela olhou para ele por cima da borda da caneca. Você ia se deixar sangrar até morrer, lá na lanchonete. Ele não respondeu. Não estou pedindo para você se explicar, disse ela. Não sou terapeuta e isso não é uma sessão. Só estou te dizendo o que vi. Ela fez uma pausa. Meu marido teve a mesma cara nos 2 últimos anos de vida dele. Como um homem que tinha decidido. Existe uma empresa privada de segurança chamada Hargrove Land Solutions. Eles vêm comprando direitos de água em 3 condados, a maior parte de forma ilegal, subornando funcionários do condado, falsificando documentos de servidão, cortando a irrigação das fazendas até que as famílias vendam pelo preço que a Hargrove decidir oferecer. Ela deu um gole no café. James, meu marido, trabalhava no escritório de estatística do condado. Ele começou a juntar registros, documentando a fraude. Outra pausa. Eles não o mataram. Quero deixar isso claro. Eles apenas tornaram a vida dele impossível até que ele quebrou. E o James não foi feito para ser quebrado aos poucos. Ele foi feito para uma coisa de cada vez. E quando eram coisas demais, ela parou. Sinto muito, disse Ethan. Ele teve um ataque cardíaco no campo. O médico disse que foi o estresse. Ela não terminou. Mas tinha 6 anos. Ethan colocou sua caneca de café no chão. Queria dizer algo adequado, mas sabia que não existia nada adequado, então guardou silêncio, que era o que ela merecia. A razão pela qual estou te contando isso, disse Claire,
É porque aqueles homens na lanchonete ontem à noite trabalham para Hargrove. E se você interrompeu uma das operações deles, eles vão querer saber quem você é. Ela olhou diretamente para ele. Então, eu preciso saber quem você é, Ethan Cole, antes que eles descubram por conta própria. Ele sustentou o olhar dela. Eu não sou ninguém, disse ele. Essa é a verdade honesta. Sem endereço, sem família, ninguém que notaria se eu sumisse. Saí de San Antônio de carro há 11 meses e venho me movendo desde então, fugindo de algo. Fugindo de mim mesmo, na maioria das vezes. Não funcionou. Algo no rosto dela mudou. Não suavizou exatamente, mas se reorganizou, como se ela estivesse atualizando um cálculo. Os homens que você derrubou ontem à noite, disse ela, vão ter reforços. A Hargrove não opera com apenas 3 homens. Oisai, e ficar aqui coloca a mim e a minha filha em... Eu vou embora, disse Ethan. Se você me quiser fora daqui hoje, eu vou. Você já fez mais do que o suficiente. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Lá fora, os primeiros galos começavam a cantar, e o céu começava a mudar do preto para o azul escuro que vem logo antes do amanhecer. Então ela se levantou e pegou as 2 canecas de café. A cerca do norte precisa ser refeita, disse ela. O quadril do Earl está arruinado. Ele não consegue dar conta do batedor de estaca. Se você estiver em condições de trabalhar em uma semana, a estadia e a comida são suas pelo tempo que precisar. Se decidir que quer ir embora, não vou te impedir. Ela empurrou a porta e a deixou balançar atrás de si. Ethan sentou-se no celeiro por um longo tempo depois disso, ouvindo a fazenda acordar ao seu redor, e sentiu algo que não sentia há 11 meses e 16 dias. A sensação sutil, quase esquecida, de ser útil. Ao final daquela primeira semana, Ethan tinha refeito 400 metros de cerca, substituído 2 mourões podres, recondicionado os rolamentos da bomba do moinho de vento que estava vibrando solta desde a primavera e matado 3 coiotes que vinham rondando a borda do pasto de ovelhas à noite. Fez isso sem precisar que pedissem 2 vezes e sem fazer alarde. E Clary o observava do jeito que observava tudo, com cuidado, à distância, tomando nota. Mas por sua vez, não fazia nenhum esforço para manter distância. Aparecia ao lado dele aproximadamente 45 minutos após o início de cada tarefa, fazia perguntas sem parar, oferecia comentários sem ser convidada e tinha opiniões fortes sobre a maneira correta de fazer tudo, a maioria das quais estava errada, mas era entregue com tanta convicção total que Ethan se pegava considerando-as de qualquer forma. Você está esticando o arame errado, informou ela no terceiro dia, agachada ao lado da cerca com os cotovelos nos joelhos e a trança caindo para a frente. Ah, é? O Earl faz diferente. O Earl não está aqui. É porque o quadril dele está arruinado. Ela lhe entregou uma torquês de cerca que ele não tinha pedido, mas precisava. Ele me ensinou como faz, no entanto. Quer que eu te mostre? Eu estico cerca desde antes de você nascer, Maisie. Isso não significa que você está fazendo certo. Ela fez uma pausa. Você sabe o que a mamãe diz. Ela diz que experiência e teimosia parecem muito iguais por fora. Ethan parou. Olhou para a garotinha. Ela olhou de volta para ele com total seriedade. Então algo aconteceu em seu peito. Algo rápido e surpreendente, como uma porta se abrindo que ele tinha esquecido que fechara. E ele riu. Saiu áspero, como algo que estava guardado há tempo demais, mas saiu.
Maisie sorriu como se tivesse ganhado um prêmio. Aí está, disse ela. Eu disse à mamãe que você tinha uma risada guardada aí dentro. Ele voltou ao arame. O que mais você disse à sua mamãe sobre mim? Que você não dorme. Eu olhei o celeiro 3 vezes ontem à noite e a luz não estava acesa, mas a maca estava rangendo. Ela entregou essa informação sem o menor senso de que pudesse ser uma invasão de privacidade. Sua mamãe disse que você deveria me deixar em paz à noite. A mamãe está certa. Ela geralmente está. Maisie ficou em silêncio por um momento, mexendo no capim seco. Você tem pesadelos? Ele continuou trabalhando. Você não precisa me contar, disse ela. O Earl também tem pesadelos. Da guerra do Vietnã. Ele também nunca fala sobre isso, mas às vezes, de manhã, ele fica super quieto e a mamãe faz biscoitos para ele e eles sentam na varanda e não dizem nada e acho que é isso que ajuda. Ela fez uma pausa. Eu poderia fazer isso, fazer biscoitos. Bem, a mamãe faz e eu olho, mas estou melhorando. Na terça passada, só um lado ficou queimado. Ethan olhou para ela de soslaio. Maisie, você é uma figura. Sabe disso? Ela considerou a afirmação. A mamãe diz que eu sou demais, ofereceu ela. Ela não está errada. Ele devolveu a torquês para ela. Segura isso. Ela segurou com as 2 mãos e com a dignidade de quem recebe uma missão importante, e eles trabalharam em um silêncio companheiro por um tempo, e Ethan notou que o silêncio também não tinha dentes. Claire notou a risada. Não disse nada. Estava no meio do quintal com um balde quando aconteceu, e ela parou de caminhar e simplesmente ficou ali. Durou apenas 1 segundo antes que ela continuasse a se mover, mas ela tinha ouvido. Áspera, curta e real. A risada de um homem que tinha esquecido como se fazia, e algo naquilo se alojou no peito dela, em um lugar que ela vinha mantendo vazio. Bateu o balde com mais força do que o necessário quando chegou ao cocho de água. Ela não confiava em homens que tinham ido à guerra. Tinha motivos para isso empilhados de forma limpa e lógica como lenha. O jeito como James tinha voltado de sua única missão com algo subtraído dele. O jeito como a subtração tinha aumentado ao longo dos anos em vez de diminuir. O jeito como homens com violência no histórico a carregavam nas mãos mesmo quando suas mãos faziam algo gentil. Ela não tinha preconceito. Estava informada. Havia uma diferença. Lembrou-se dessa diferença enquanto assistia Ethan Cole consertar sua bomba de água na tarde seguinte com uma competência focada e sem pressa que fez Earl apoiar-se na cerca e dizer: Caramba, Clary, onde você achou esse homem? E ela disse: Ele me achou. E eu olhou para ela de lado e sabiamente não disse mais nada. A bomba estava vibrando solta há 4 meses. Ela vinha racionando água para o Pasto Sul por causa disso. Quando a ouviu ligar de forma limpa e constante, parou o que estava fazendo e fechou os olhos por apenas 1 segundo. Quando os abriu, Ethan estava caminhando de volta pelo quintal, limpando as mãos em um pano, olhou para ela e disse: Deve aguentar agora. Você vai querer checar a vedação em cerca de 6 semanas. E ela disse: Obrigada. E ele acenou com a cabeça e foi pegar água do galão na varanda. E foi só isso. 2 frases, sem cerimônia. Naquela noite, ela ficou na cozinha por um longo tempo antes de ir para a cama. Pensou em James. Pensou no jeito como James costumava ficar na cozinha nos primeiros anos, antes do escritório de estatística, dos registros e do lento desmoronamento. E pensou em como o luto faz algo estranho com a mente depois de 2 anos. Como deixa de parecer perda e passa a parecer paisagem,
como algo que você se acostumou tanto a navegar que esquece que nem sempre esteve ali. Pensou em um homem rindo na sua linha de cerca. Foi para a cama e não pensou mais nisso. E, pela manhã, fez biscoitos e deixou metade deles nos degraus do celeiro. Na terceira semana de agosto, o calor cedeu brevemente no final de uma quarta-feira e uma tempestade desceu do oeste no final da tarde. Aquele tipo de tempestade de verão que chega rápido e com força, deixando o céu cinza esverdeado e derrubando a temperatura em 15 graus em 20 minutos. Ethan estava no pasto sul, recolhendo os cavalos mais novos quando o temporal desabou. Conseguiu levá-los para o abrigo mais próximo e vinha correndo de volta pelo campo aberto quando a chuva caiu de verdade, chegando à varanda, encharcado até os ossos, para encontrar Maisie sentada no balanço da varanda, assistindo aos raios, com os joelhos encolhidos e uma expressão de puro encantamento no rosto. A mamãe mandou entrar, disse ela, num tom de conversa. Então, por que você ainda está aqui fora? Porque é bonito. Ela se afastou no balanço. Algo verdadeiro que você não tenha contado para mais ninguém. Ele olhou para a tempestade por um longo tempo. O raio veio novamente. O trovão respondeu. Eu penso em 4 homens todos os dias, disse ele finalmente. Homens que estavam sob o meu comando. Eles morreram por causa de uma decisão que tomei, e venho carregando isso há muito tempo. Maisie guardou silêncio. Foi por isso que você queria morrer? Perguntou ela. Lá na lanchonete? Ele soltou o ar lentamente. É, disse ele. Algo assim. Ela pensou sobre isso com a atenção séria e respeitosa que dedicava a tudo. Então disse, você acha que eles gostariam que você morresse? Ele não esperava por essa. A pergunta atingiu em cheio, sem amortecedor. Não, disse ele. Acho que não gostariam. Então talvez você devesse parar de fazer coisas que eles não gostariam, disse ela com a lógica simples de uma criança que ainda não tinha aprendido que a lógica simples às vezes não bastava. A mamãe diz que a culpa é só o amor, que não tem para onde ir. Ela disse isso depois que o papai morreu e ela teve que descobrir o que fazer com todo o amor que sobrou. Ela olhou para ele. Talvez seja isso que você precisa descobrir também. A chuva caía sem parar. Ethan sentou-se no balanço da varanda com a cabeça de uma menina de 8 anos em seu braço e sentiu as palavras se assentarem nele como água em terra seca. Devagar, depois de uma vez, profundamente, a porta de tela se abriu. Claire estava na entrada com um pano de prato nas mãos, olhando para os dois, não disse nada por um momento. A expressão no rosto dela era algo que Ethan não tentou decifrar. Era complexa demais, cheia de camadas, e sumiu rápido demais, substituída pela superfície calma e prática que ela usava como armadura. Mas ei, disse ela, para dentro, lição de casa. A gente estava conversando. Mamãe, lição de casa primeiro. Uma pausa, mais baixa. Obrigada por recolher os cavalos, Sr. Cole. Ela olhou para ele por mais um momento, algo inquieto se movendo no fundo dos seus olhos, e então se virou e entrou. Maisie escorregou do balanço com um suspiro. Ela estava olhando pela janela, disse ela de forma sábia. Ela tem feito muito isso ultimamente, olhando. Ela olhou para ele com aqueles olhos grandes que viam tudo. Não conta para ela que eu te disse. Ela entrou. A porta de tela bateu. Ethan sentou-se sozinho na tempestade. E pela primeira vez em 3 anos, ele não estava contando nomes na sua cabeça.
Estava simplesmente sentado na chuva em uma fazenda que cheirava a cedro e terra úmida, ouvindo uma tempestade passar. E, em algum lugar dentro da casa, Claire Bennet estava parada junto à janela da cozinha com o pano de prato dobrado nas duas mãos e observava o homem na sua varanda e dizia a si mesma com firmeza, claramente, com toda a autoridade de uma mulher que já havia sido machucada antes, que aquilo não significava nada. Ela quase acreditou. A pasta estava guardada no fundo da gaveta da mesa de James há 2 anos. Clary não tinha tocado nela desde a semana seguinte ao funeral, quando examinou os papéis dele com a eficiência mecânica do luto, separando, arquivando, descartando, e a encontrou fechada com um elástico e um bilhete com a caligrafia de James por fora que dizia: "Não abra, ainda não." Ela havia colofar. Tinha se movido ao redor dela por 743 dias, do jeito que se move ao redor de móveis no escuro, com cuidado, por instinto, sem olhar diretamente. Encontrou-a novamente em uma terça-feira à noite, no final de agosto, porque estava procurando os mapas de irrigação e abriu a gaveta errada, e desta vez James não estava lá para dizer ainda não. E ela estava cansada, suas mãos estavam firmes e ela a abriu. Dentro havia registros do condado, documentos de topografia, cópias de contratos com selos oficiais e 3 fotografias impressas de um computador, um pouco borradas, o tipo de foto que um homem tira rápido à distância quando não quer ser visto tirando. A primeira foto era de 2 funcionários do condado que ela reconheceu apertando a mão de um homem de terno do lado de fora do escritório de estatística. A segunda era de um documento de transferência com o timbre da Hargrove Land Solutions. A terceira era de um grupo de homens em frente ao escritório de uma empresa de segurança privada em San Antônio. O nome da empresa, no prédio atrás deles, dizia: Hargrove Protective Services, Divisão de Soluções Integradas. Clary olhou fixamente para a terceira fotografia por um longo tempo. Depois levou-o até a janela da cozinha, onde a luz era melhor, e olhou novamente, e a sensação que a percorreu foi fria e específica. Aquele tipo de frio que não tem nada a ver com a temperatura. Em pé na extrema esquerda do grupo, com a camisa da empresa de segurança, os braços cruzados e o rosto mais jovem, mais duro e mais fechado do que agora, estava Ethan Cole. Ela estava na varanda quando ele voltou do pasto sul ao anoitecer, e ele percebeu antes de chegar aos degraus. Percebeu pelo modo como ela estava parada, completamente imóvel, com as 2 mãos ao lado do corpo, a fotografia segurada com força no punho direito, a imobilidade particular de uma mulher que juntou todas as peças de um quebra-cabeça e está esperando apenas a última peça para confirmar o que já sabe. Hargrove Protective Services, disse ela. Ele parou na base dos degraus. Clary. Quanto tempo? Não era uma pergunta. Era um veredicto proferido antes do julgamento. 6 meses, disse ele. Antes do Afeganistão, antes de o corpo de fuzileiros me dispensar. Fiz trabalho de segurança terceirizada por 3 meses em San Antônio e saí do emprego quando descobri o que você trabalhava para eles. A voz dela estava uniforme. Isso era o mais assustador. O quão uniforme estava. Você trabalhou para a empresa que destruiu o meu marido. Eu não sabia o que a Hargrove estava fazendo neste condado. Eu fazia a segurança do prédio em San Antônio, Claire. Eu não estava envolvido na... O seu contra-cheque tinha o nome deles. Sim, tinha. E você veio para cá. Ela deu um passo à frente. Você sentou à minha mesa, dormiu no meu celeiro,
Deixou a minha filha. Ela parou, pressionou os lábios. Minha filha acha que você é perfeito, Ethan. Você entende isso? Ela fala de você como se você fosse o. A voz dela falhou uma vez e ela a conteve. Pegue as suas coisas. Clare, me escutar. Chega de escutar. Ela colocou a fotografia no corrimão da varanda entre os dois. Você tem 2 horas de luz do dia restando. Eu aproveitaria. Ele ficou na base dos degraus e olhou para ela e quis argumentar, mas não tinha o direito de argumentar e sabia disso. E essa era a questão sobre Claire Bennet. Ela nunca te dava um motivo ruim, só te dava motivos reais. Sinto muito, disse ele. Não por ter trabalhado lá antes de saber, mas por não ter te contado. Você merecia saber. Vá, disse ela. Ele foi. Maisie ouviu tudo do corredor. Tinha voltado do celeiro mais cedo porque a cadela do Earl tinha se assustado com algo nos cedros e queria contar para Ethan. E estava no meio do caminho para a varanda quando ouviu a voz da mãe através da porta de tela, baixa, controlada e final, e ela parou de caminhar, ficou parada no corredor e escutou. Quando ouviu a mãe dizer, pegue as suas coisas, algo frio se moveu em seu peito, pressionou-se contra a parede. Ouviu a mãe entrar, ouviu a porta de tela bater, ouviu os passos de Claire passarem pelo corredor em direção ao quarto, ouviu, do lado de fora, o som suave de botas no chão seco afastando-se em direção ao celeiro, contu atetrant. Depois foi até a cozinha e pegou a fotografia de onde a mãe a havia deixado no balcão. Olhou para ela por um longo tempo, do jeito que as crianças olham para as coisas que não entendem totalmente, mas sabem que são importantes. Depois foi para o quarto e calçou os sapatos. A tempestade vinha se formando desde o meio-dia. Ethan estava com a mochila na caçamba da caminhonete e as chaves na mão quando o primeiro raio de verdade caiu. Não o relâmpago distante que vinha piscando a noite toda, mas aquele estalo bifurcado e pátin-mo que divide o céu diretamente acima e deixa o ar cheirando a ozônio e grama queimada. Ele parou, olhou para o céu, olhou de volta para a casa. A luz no quarto de Maisie estava apagada. Levou 4 segundos para perceber por que aquilo estava errado. Eram 20, 40. Maisie nunca ia para a cama antes das 21, 30. Ele nunca tinha visto aquela janela escura antes de ir dormir ele mesmo. Ficou muito parado por mais 2 segundos. Depois foi até a casa. Bateu na porta da frente. Clary abriu com o rosto já preparado para outro confronto e ele disse, onde está a Maisie? No quarto dela. A luz está apagada. Ela se virou. Caminhou pelo corredor. Ele a ouviu bater. Ouviu a porta abrir. Ouviu o silêncio que se seguiu. Aquele silêncio total e específico que o corpo de um pai reconhece antes que a mente o faça. Ela voltou pelo corredor num ritmo que era quase uma corrida. Ela não está lá. A voz dela ainda estava controlada, mas por um fio. Ela não está na casa. Quando você a viu pela última vez? Há 1 hora. Ela estava no celeiro com o U. Ela parou, ela ouviu a gente, ela estava lá dentro, ela ouviu o que eu disse. E Ethan já estava descendo a varanda. Ela não iria em parte baixa. Já pode estar subindo. A voz dela falhou na última palavra. Ethan, pegue o Earl. Pegue lanternas. Ligue para a emergência do condado. Já estou a caminho. Vou para o riacho. Ethan. Ela segurou o braço dele. O aperto era forte e os olhos dela estavam diretos e aterrorizados. E ela disse, traga ela de volta. Sim, senhora, disse ele.
e falou sério como nunca tinha falado sério sobre um objetivo de missão em 12 anos de serviço. Ele correu. A chuva caía em jorros quando ele cruzou a cerca sul. Aquele tipo de chuva que deixava o chão escorregadio, o ar branco, e tornava impossível enxergar a mais de 3 metros em qualquer direção. Ele puxou o telefone, usou a lanterna e chamou pelo nome dela, mas não ouviu nada além de chuva e trovões, e continuou correndo. Ouviu o riacho antes de vê-lo, um som que não pertencia à chuva, mais baixo e mais insistente, o som de água movendo-se rápido pelo chão. Não era para estar cheio ainda. Mas sim, nada. Ele avançou para a esquerda ao longo da margem, chamando o nome dela, com a lanterna cortando a chuva, e então o raio veio novamente. Um clarão que tomou o céu inteiro, meio segundo de pura luz branca do dia. E naquele meio segundo, ele a viu. Ela estava na margem oposta, a uns 10 metros da borda da água, sentada contra um mourão de cedro com os joelhos encolhidos, a trança colada no rosto e a boca aberta chamando por ele. Ele não conseguia ouvir por causa da chuva, mas conseguia ver. Maise, fique aí, não se mova. Não dava para saber se ela o ouviu. A água entre eles já estava na altura do joelho e subindo rápido, e a margem oposta era mais alta, o que significava que se ela tentasse cruzar em direção a ele, seria levada. Ele olhou para a esquerda, para a direita, calculando nenhum ponto de travessia, nenhuma parte rasa, apenas a correnteza puxando para o sul. Ele entrou. O frio o atingiu primeiro, depois a correnteza mais forte do que parecia, do jeito que a água de enxurrada sempre é, movendo-se com um peso e uma intenção que não tem a ver com a quantidade dela. Ele entrou na diagonal, lutando contra a força, e a água atingiu o seu ferimento. E ele sentiu, mas continuou se movendo um pé de cada vez, do jeito que se cruza qualquer coisa cujo fundo não se consegue enxergar totalmente. Chegou à margem oposta em 40 segundos. Pareceu mais tempo. Maise se jogou contra ele no momento em que ele saiu da borda, e ele a agarrou e segurou firme. E ela estava tremendo tanto que ele conseguia sentir nas próprias mãos. Eu ouvi a mamãe, disse ela, com a voz abafada contra o ombro dele. Eu ouvi o que ela disse. Eu ia com você. Você não pode ir embora. Você não pode simplesmente... Ela se afastou e olhou para ele com olhos cheios de chuva e uma ferocidade que era pura Claire Bennet. Você não pode deixar a gente. Ei! Ele colocou as mãos no rosto dela. Ei, olhe para mim. Estou com você. Eu não vou a lugar nenhum agora. Está me ouvindo? Agora... Você e eu vamos voltar para o outro lado daquele riacho antes que suba mais. E você vai segurar nas minhas costas e não vai soltar por nada. Você consegue fazer isso? Ela acenou com a cabeça. Tem certeza? Tenho. Ela agarrou a parte de trás da camisa dele com os 2 punhos. Não me solta. Não vou te soltar. Ele entrou de volta. A água estava mais alta agora, na altura da coxa no meio, a correnteza puxando forte e traiçoeira. E o peso de Maise tirava o seu equilíbrio, e o apoio era de lama e pedra solta. E 2 vezes ele caiu de joelhos, e 2 vezes encontrou os pés novamente. E em algum lugar, no meio daquele riacho, ele parou de pensar nos 4 nomes que carregava, e parou de pensar na colina na província de Kunar, e parou de pensar em qualquer coisa exceto na menina de 8 anos nas suas costas e na margem próxima. E no próximo passo, e no passo seguinte a esse, chegou à margem, colocou Maise no chão e ela segurou o braço dele e não soltou.
E ficaram ali respirando, ele com as mãos nos joelhos e ela com o punho na manga dele. E então surgiram luzes cruzando o campo, a voz de Earl chamando, a voz de Clary e a voz de Clary novamente, mais perto. E então ela rompeu a escuridão correndo com tudo e caiu de joelhos na frente da filha com as mãos no rosto de Maisie. E Maisie disse: "Mamãe, eu estou bem, estou bem." E Claire fez um som que não eram palavras. Segurou a filha por um longo tempo. Depois, olhou para cima. Ethan estava de pé a meio metro de distância, encharcado, o lado esquerdo sangrando através da camisa onde o ferimento havia reaberto, e olhava para as duas com a expressão de um homem que completou a única tarefa que importava e agora estava contente em ser irrelevante. Já estava meio virado de costas, já calculando a distância até a caminhonete e se a tempestade deixaria a estrada intransitável quando chegasse ao portão. Ethan, ele parou. Clary ainda estava ajoelhada na lama com a filha, mas olhava para ele e a armadura tinha sumido. Cada pedaço dela, a superfície controlada, a distância cuidadosa e a calma profissional. Tudo tinha sumido, e o que estava por baixo era algo complexo, exausto e real. "Não", disse ela. "Apenas essa palavra." Ele olhou para ela por um longo momento na chuva. "Não o quê?", disse ele baixinho. "Não vá embora." A voz dela estava firme, mas por um fio, por favor. A mão de Maisie encontrou o pulso dele no escuro e segurou firme. Ele ficou imóvel. A chuva caía ao redor dos três e o riacho corria para o sul no escuro. E eu estava parado a uns 6 metros atrás, com o bom senso de não dizer uma palavra, e Ethan Cole, que vinha se movendo há 11 meses e 17 dias, que tinha certeza de que era o tipo de homem que quebrava as coisas, que havia se sentado no calor do Texas e decidido parar, ficou imóvel. E pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar, ele acreditou em alguém que lhe pedia para ficar. Não conversaram sobre isso naquela noite. Earl levou Maisie para dentro e a secou. E Claire levou Ethan para a mesa da cozinha e reabriu o kit médico sem precisar pedir, e o ferimento tinha rasgado na borda inferior, onde a correnteza havia forçado, e ela mesma deu os pontos com as mesmas mãos firmes que usara na primeira noite. Exceto que, desta vez, as mãos dela não estavam totalmente firmes. Ele notou isso. Não disse nada a respeito, mas sentou-se à mesa à frente dele, enrolada em uma colcha, e observou a mãe trabalhar com aquela expressão grave e atenta que dedicava às coisas que importavam. E quando Claire deu o último nó no ponto e encostou-se na cadeira, Maisie disse: "Ela é melhor nisso do que o veterinário." O veterinário deixou uma cicatriz no braço do Earl que parece o Rio Grande. "Maisie", disse Claire, "só estou dizendo que você é boa nisso." Clary pressionou um pano limpo contra o ferimento, segurou-o ali e manteve os olhos no trabalho. "Vá para a cama", disse ela. "Vocês dois vão conversar, Binny." "Mas irei, porque vocês deveriam conversar." O Earl diz que a maioria dos problemas entre as pessoas existe porque ninguém conversa. Cama. Agora, Maisie suspirou com todo o peso dramático de quem é forçada a perder a cena mais importante. Escorregou da cadeira, com a colcha arrastando atrás de si, e parou na porta. Olhou para Ethan por um momento, depois para a mãe, depois de volta para Ethan. "Obrigada", disse ela, "por ter voltado." Então, ela se foi. A cozinha estava silenciosa. Clary manteve o pano pressionado contra o lado do corpo dele e não olhou para ele,
e ele a deixou não olhar porque entendia que às vezes as pessoas precisavam fazer algo com as mãos antes de conseguir lidar com as palavras. Finalmente ela disse: Eu te devo desculpas. Não, não deve. Devo sim. Ela olhou para cima então, e seus olhos estavam diretos, cansados e honestos. Eu vi aquela fotografia e tomei uma decisão sobre você que eu não te dei espaço para se explicar. Eu estava assustada e estava irritada e descontei em você de um jeito que não foi justo. Clary, eu trabalhei para uma empresa ligada à morte do seu marido. Sua raiva foi justa. Sua ligação com eles foram 6 meses de segurança predial antes de você saber o que eles faziam. Ela sustentou o olhar dele. James teria feito a mesma distinção. James acreditava no que era justo. Ela fez uma pausa. Eu costumava ser melhor nisso. Ele ficou em silêncio por um momento. O luto mexe com os cálculos de uma pessoa, disse ele. É. Ela removeu o pano e checou os pontos. Mexe. Começou a colocar a faixa, os registros do James, a pasta que encontrei. Tem o suficiente ali, o suficiente para levar a um investigador federal, não do condado, não do estado, federal. Ela trabalhava enquanto falava, com a voz comedida e cuidadosa. Eu tinha medo de fazer qualquer coisa com aquilo porque achava que simplesmente sumiria. Do jeito que as coisas somem em condados pequenos quando o dinheiro vai para a direção certa, ela prendeu a faixa. Mas você conhece pessoas? Ele olhou para ela. O quê? Você foi do Corpo de Fuzileiros Navais por 12 anos. Conhece pessoas que conhecem pessoas que não estão na folha de pagamento da Hargrove. Ela olhou para ele com firmeza. Não estou te pedindo para lutar a minha batalha. Estou perguntando se você sabe para quem ligar. Ethan olhou para ela por um longo tempo. Eu sei para quem ligar. Ela acenou com a cabeça uma vez. Descanse um pouco, disse ela. Começaremos de manhã. Ela se levantou e recolheu o kit médico, movendo-se em direção ao corredor. E ele disse: Clary. Ela parou. Obrigado, disse ele, pelo não vá embora. Ela não se virou, mas ele a ouviu soltar o ar de forma longa e lenta, o som de quem larga algo que vinha carregando com os braços esticados há muito tempo. Não me faça arrepender, disse ela. Seguiu pelo corredor. Ethan sat sozinho na cozinha e sentiu algo se assentar nele. Não felicidade, que era uma palavra grande demais, mas algo mais silencioso e duradouro. Algo que parecia chão firme sob os pés. A ligação foi para um homem chamado Breckenridge, que tinha servido 2 vezes em Fallujah e agora era investigador federal no escritório de Dallas, e que devia a Ethan Cole uma dívida que nunca tinha sido cobrada. Ethan ligou para ele em uma quarta-feira de manhã, da varanda, enquanto Claire estava na cozinha com a pasta espalhada sobre a mesa e Maisie estava na escola. Collie, disse Breckenridge com um tom específico de um homem surpreso por ouvir falar de alguém de quem meio que esperava nunca mais ter notícias. Você está vivo, pelo visto. Onde você está? No interior do Texas. Preciso que você dê uma olhada em uma coisa. Hargrove Land Solutions e o braço de segurança privada deles. Fraude de direitos de água em 3 condados. Suborno de funcionários do condado. Possível homicídio culposo por pressão institucional. Ele fez uma pausa. Estou com documentos originais. Fraude de topografia, registros de transferência, evidências fotográficas. Houve um silêncio do outro lado. Collie, disse Breckenridge com cuidado. Até onde você está metido nisso? Estou por perto. Os documentos pertencem à viúva do homem que os recolheu. Outro silêncio, mais longo. Envie-me o que tiver criptografado.
Te ligo de volta até sexta. Breckenridge ligou de volta na quinta-feira. Ethan atendeu a ligação de pé no Pasto Sul para que Claire não ouvisse a primeira parte, porque a primeira parte era Breckenridge dizendo em uma voz calma e profissional: Cole, tem uma marcação no arquivo da Hargrove. Alguém na Procuradoria-Geral do Estado está segurando uma denúncia relacionada a 14 meses. Isso não é negligência. É intencional. Uma pausa. O marido da sua viúva estava certo em sentir medo. Ela corre perigo? Ela corre perigo desde que não entregou os documentos há 2 anos. Eles só não sabem que ela está com eles. Outra pausa. Tire ela de casa por alguns dias enquanto nos movimentamos. Consegue fazer isso? Consigo. E Cole. A voz de Breckenridge mudou ligeiramente. Fique fora da parte operacional. Está me ouvindo? Deixe a Hargrove com a gente. O seu trabalho é manter essas 2 pessoas seguras. Sim, senhor, disse Ethan. Ficou parado no pasto por um momento após o término da ligação. Pensou nos 3 homens no estacionamento da lanchonete. Pensou na fotografia na pasta. Pensou em uma mulher parada junto à janela da cozinha e na mão de uma garotinha encontrando seu pulso na chuva e no som específico de alguém que não chora com frequência tentando não chorar. Pensou nos 4 nomes que carregava e pensou pela primeira vez que carregá-los não precisava significar ficar estagnado. Voltando para casa, contou tudo para Clary. Ela ficou calma do jeito que sempre ficava na superfície completa e ilegível, enquanto por baixo algo se movia que ela preferia não demonstrar. Escutou tudo sem interromper. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento e depois disse: eles devem estar vigiando este lugar, provavelmente. Há quanto tempo? Não sei. Desde antes de eu chegar aqui, muito provavelmente, ela cruzou as mãos sobre a mesa à sua frente. A Maisie pode ficar com a minha irmã em Fredericksburg. Ela vai reclamar. Vai reclamar muito. Uma pausa. Claire, eu não vou deixar a minha terra, Ethan. Ela falou sem drama, do jeito que dizia tudo o que não era negociável. Esta é a terra do meu marido, a terra da minha filha. Eu iria se a Maisie precisasse que eu fosse, mas não vou embora porque a Hargrove quer me assustar. Ela olhou diretamente para ele. Você vai ficar? Sim, senhora. Ela sustentou o olhar dele por um longo momento, depois acenou com a cabeça. Então nós ficamos. Maisie realmente reclamou de Fredericksburg. Reclamou durante o trajeto de carro e reclamou quando pararam em frente à casa da tia Debbie, ficando na calçada com os braços cruzados e o maxilar travado na expressão exata que Claire usava quando tomava uma decisão sobre algo. Eu posso ajudar, disse Maisie. Eu sou uma boa ajudante. Eu sei que você é, disse Ethan. Então por que estão me mandando embora? Ele se agachou na frente dela, ficando na altura dos olhos dela, o que ela já tinha percebido há algum tempo, que era o jeito dele de dizer: esta é uma conversa séria, não uma dispensa. Ela descruzou os braços ligeiramente. Porque a sua mamãe e eu precisamos saber que você está segura, disse ele. E eu não consigo fazer o meu trabalho me preocupando com você e fazer direito ao mesmo tempo. Qual é o seu trabalho? Manter a sua mamãe segura. Manter a fazenda segura. Ela remoeu a resposta. E você não consegue fazer isso se estiver preocupado comigo. Não tão bem quanto preciso. Ela ficou em silêncio por um momento, fazendo o cálculo que ele já a tinha visto fazer centenas de vezes. Séria, minuciosa, honesta. Então disse:
Se eu ficar aqui, você promete que vocês dois vão estar lá quando eu voltar? Ele olhou para ela. Eu prometo. Ela estudou o rosto dele por um longo momento. Tinha os olhos da mãe, do tipo que não te deixava escapar com nada. Depois, acenou com a cabeça uma vez. Tudo bem, disse ela. But eu quero a história completa quando voltar, não a versão editada. Você vai ter a versão completa. Ela apontou para ele. Eu vou saber se você deixar algo de fora. Eu sei que vai. Ela o abraçou então rápido e forte, do jeito que fazia tudo, e depois se afastou, pegou a mala e caminhou em direção à casa sem olhar para trás, que também era o jeito que fazia tudo. Clary observava da caminhonete. Não disse nada até estarem de volta na rodovia e então falou baixinho. Ela te ama, você sabe. Ele manteve os olhos na estrada. Eu sei. Preciso que você entenda o que isso significa. Ela não se apegou a ninguém, desde o James. Não de verdade. Uma pausa. Se você for embora quando isso acabar, se decidir seguir em frente, vai custar caro para ela. Eu sei disso também, disse ele. Então você precisa saber o que está decidindo. Ele ficou em silêncio por um momento. A rodovia corria plana e longa à frente deles no calor da tarde, e o interior se estendia de cada lado, cedro e calcário, e o moinho de vento ocasional girando devagar contra o azul. E Ethan dirigia e pensava no que estava decidindo. Clary, disse ele. Sim, eu não vou a lugar nenhum. Ela olhou em direção a ele. Ele manteve os olhos na estrada. Ela olhou para ele por um longo tempo, depois se virou e olhou pela janela do passageiro e ele a ouviu soltar o ar devagar. Ela não discutiu. A equipe de Breckenridge agiu contra Hargrove 11 dias depois. Ethan soube dos detalhes aos poucos. Uma ligação na terça-feira, outra na quinta-feira. A linguagem calma e metódica do procedimento federal, desmantelando algo que operava às claras há anos, porque as pessoas certas tinham recebido ordens para olhar para o outro lado. 3 funcionários do condado, 2 dos diretores seniores da Hargrove, o vice-procurador-geral do estado, que estava segurando a denúncia há 14 meses. Ele contava cada parte a Clary conforme as recebia, sentados à mesa da cozinha tomando café, e ela ouvia cada uma com a mesma expressão contida. E quando ele lhe falou sobre o vice-procurador, ela fechou os olhos por um momento e pressionou os lábios. E quando os abriu novamente, estavam límpidos. James sabia, disse ela. Ele sabia que ia tão longe. É por isso que não registrou a queixa ele mesmo. Olhou para a caneca de café. Ele estava tentando proteger a mim e a Maisie. Achou que, se registrasse, eles viriam atrás de nós. Ele provavelmente estava certo, disse Ethan com cuidado. Eu sei que estava. Ela olhou para cima e passei 2 anos irritada com ele por não lutar, e agora descubro que ele estava lutando. Só não do jeito que eu entendia. Ela balançou a cabeça, 2 anos irritada com um homem morto por sentir medo, e ele não tinha medo por si mesmo de jeito nenhum. Ethan não disse nada. Tinha aprendido que algumas coisas não precisavam de resposta, apenas de acolhimento. Ela estendeu a mão sobre a mesa, pegou o café e segurou-o com as 2 mãos. Ele teria gostado de você, disse ela finalmente. James teria gostado muito de você. Acho que eu teria gostado dele. Ela deu um sorriso pequeno. Real o tipo de sorriso que não encena nada. Ele tinha um gosto péssimo para a música sertaneja antiga, um gosto absolutamente imperdoável. A Maisie puxou isso dele.
Ela olhou para ele por cima da borda da caneca. E você, Merle Hagar, disse Ethan. E vou defender essa escolha. Essa é aceitável. Ela pousou a caneca. Pode ser que haja esperança para você. Ele olhou, os cavalos moviam-se no pasto próximo, sem pressa, na luz dourada e seca de uma manhã do Texas. E em Fredericksburg, Maisie Bennet dizia à tia Deb com total autoridade que voltaria para casa em 2 dias, quer a tia Deb gostasse ou não, porque tinha uma promessa a receber e pretendia recebê-la. Tia Deb, que conhecia Maisie a vida inteira, não discutiu. Maisie voltou para casa em uma quinta-feira. Passou pela porta da frente com a mochila no ombro e a expressão específica de quem foi paciente pelo tempo exato que a paciência serve a um propósito e nem 1 minuto a mais. Largou a mochila no corredor, olhou para os 2 que estavam na cozinha e disse: certo, a versão completa agora. Claire olhou para Ethan. Ethan olhou para Maisie. Sente-se, disse ele. Ela se sentou. Ele contou tudo para ela. A investigação federal, Breckenridge, os funcionários do condado, o vice-procurador do estado, a pasta que o pai dela tinha guardado no fundo da gaveta por anos, os registros que James Bennet tinha passado o último período da vida reunindo de forma silenciosa e cuidadosa, não porque estivesse com medo, mas porque estava ganhando tempo, protegendo a família ao não agir até que o momento fosse o certo, e falecendo antes que o momento chegasse. Quando Ethan terminou, Maisie ficou em silêncio por um longo tempo. Então, o papai sabia, disse ela. Ele sabia, disse Claire. Ele estava tentando fazer do jeito certo, do jeito seguro, e os registros que ele guardou foram o que os parou. Aqueles registros e a pessoa certa fazendo a ligação certa. Clary olhou de relance para Ethan. Seu pai fez o trabalho, Ethan fez a ligação. Maisie olhou para a mesa. Pressionou os lábios daquela maneira precisa que Claire fazia quando estava lidando com algo grande em um espaço pequeno. Depois olhou para Ethan e disse: obrigada por terminar o que ele começou. A cozinha ficou muito silenciosa. Ethan disse: ele fez a parte difícil. Eu sei. Ela acenou com a cabeça uma vez com firmeza, do jeito que tinha acenado no quadriciclo naquela primeira noite. Uma decisão tomada e assumida. É por isso que estou te agradecendo pelo resto. Depois se levantou e foi pelo corredor para o quarto, e eles ouviram a porta se fechar suavemente. Clary pressionou a mão na mesa e olhou para ela por um momento. Ela vai chorar lá dentro, disse baixinho. Ela faz isso. Chora no privado e sai como se nada tivesse acontecido. Ela puxou isso de alguém, disse Ethan. Clary olhou para ele de lado. Não abusa, Collie. Mas ela estava quase sorrindo. Setembro chegou mais fresco que agosto, o que no interior significava que estava apenas quente em vez de castigante. E a fazenda encontrou seu ritmo da maneira que os lugares encontram quando a crise imediata passa e o que resta é apenas o trabalho constante, diário, sem glamour e silenciosamente sustentador. Ethan consertou o telhado do celeiro em um sábado. Não pediu ajuda e não anunciou o que faria. E Clary o encontrou lá em cima às 7 da manhã, quando saiu com o café, ficando parada embaixo com as 2 canecas, olhou para cima e disse: você poderia ter me avisado. Você teria me dito para esperar até o orçamento voltar do armazém de ferragens? O orçamento está no balcão há 3 meses. E sei. Eu li na terça. Ele desceu a escada e pegou a caneca. O homem das ferragens está te cobrando uns 40% a mais. Ela olhou para ele. Como você sabe disso? Porque eu pesquisei o preço no depósito em Kerrville na semana passada.
Ele bebeu o café. O Earl e eu fomos de carro na quarta. Ele precisava sair um pouco. Não quis fazer alarde. Clary ficou em silêncio por um momento. Olhou para o telhado do celeiro, já a metade pronto, sólido, limpo e correto. Olhou para Ethan, que observava o trabalho com aquele olhar semicerrado de quem confere mentalmente o progresso contra o plano. Ethan, disse ela. Sim, senhora. Pare de me chamar de senhora. Ele olhou para ela. Algo mudou na sua expressão, sutil, quente, a menor versão possível de um sorriso. Tudo bem, disse ele. Clary, disse ela deliberadamente. Apenas Clary. Tudo bem, disse ele novamente. Apenas Claire. Ela voltou para dentro. Ficou junto ao balcão da cozinha por um momento com a caneca vazia e sentiu algo que não se permitia sentir há 2 anos. Algo que se moveu pelo seu peito como água morna. Lento, certo e um pouco assustador. Do jeito que qualquer coisa real é sempre um pouco assustadora. Lavou a caneca e voltou ao trabalho. A reviravolta que ninguém planejou veio em uma terça-feira de outubro e veio na forma de uma carta do Tribunal Federal em San Antônio. Ethan encontrou Claire sentada à mesa da cozinha com ela. E soube, pelo modo como ela estava sentada muito reta, com as 2 mãos planas na mesa, a carta virada para cima à sua frente, que era importante. Eles entraram com uma ação de reparação civil, disse ela. Em nome das famílias de fazendeiros que a Hargrove fraudou. Ela olhou para cima. James está listado como o denunciante principal. Os registros dele são a base de evidências para todo o caso. Ela fez uma pausa. Eles querem incluir o nome dele formalmente no processo. Ethan se sentou. Eles querem o nome dele? Ela disse que eles querem. Disseram que o investigador falou que sem a documentação do James, nada do resto se sustenta. As fotografias, os registros de transferência, a fraude de topografia, tudo remete ao que ele coletou. A voz dela estava firme, e então não estava mais. Ele conseguiu, Ethan. Ele realmente conseguiu. Ele nunca chegou a ver. Ele estendeu a mão sobre a mesa e colocou-a sobre a dela. Ela deixou. Ele está vendo, disse Ethan baixinho, de um jeito ou de outro. Ela olhou para a mão dele sobre a dela por um momento. Depois virou a mão e segurou firme. Maisie notou. Claro que notou. Maisie notava tudo. Notou o jeito como a mãe começou a deixar o café nos degraus da varanda para Ethan pelas manhãs, sem dizer que estava fazendo. Notou o jeito como Ethan tinha começado a aprender quais linhas de cerca Claire checava em quais dias, para que pudesse ter o problema já encontrado e meio resolvido quando ela chegasse. Notou as conversas tarde da noite que conseguia ouvir através das paredes finas da casa de fazenda, vozes baixas, às vezes rindo, às vezes apenas conversando. Os dois encontrando a linguagem para coisas que não tinham dito antes. Ela guardou para si, por aproximadamente 6 semanas, guardou cada observação inteiramente para si, o que foi, como ela disse mais tarde ao Earl, o maior ato de autocontrole da sua história pessoal. Então, em uma noite de novembro, encontrou Ethan na varanda depois do jantar, observando a primeira frente fria avançar pelo céu do oeste, sentou-se no balanço ao lado dele e disse sem rodeios: "Você vai pedir ela em casamento ou não?" Ethan olhou para ela. "Pedir o quê?" disse ele. Ela lhe deu aquele olhar, o olhar completo, puro,
de uma criança de 8 anos que dizia que não ia participar daquele nível de fingimento. Ele soltou o ar. Maisie, porque se você está esperando um sinal, ela deixou o seu café nos degraus toda manhã por 6 semanas, disse ela, e a mamãe não faz coisas para pessoas que ela não quer na vida dela. Ela mal faz coisas para as pessoas que ela quer. Ela não é uma pessoa, qual é a palavra? Espalhafatosa. Não é, concordou ele. Então Maisie cruzou as mãos no colo com a paciência de quem esperou muito tempo e está preparada para esperar mais um pouco, mas preferia não precisar. Você vai pedir? Ethan olhou para a frente fria que chegava. Pensou na primeira manhã no celeiro e no café em 2 canecas. Pensou em uma mulher costurando um ferimento, com mãos que não estavam totalmente firmes e não dizendo nada sobre isso. Pensou no jeito como Claire Bennet ria raro e real, nada encenado. A risada de quem tinha perdido o hábito e estava voltando a ele devagar. Pensou no que significaria pedir e no que significaria se a resposta fosse não, e no que significaria não pedir, e passar o resto da vida naquele quintal se perguntando: Vou, disse ele, vou pedir. Mas acenou com a cabeça com a satisfação de quem vê os cálculos finalmente baterem certos. Bom, disse ela, eu já estive olhando alianças na internet na casa da tia Deb. Vou te mandar os links. Ele olhou fixamente para ela. O quê? Ela já estava escorregando do balanço. Alguém tinha que fazer a pesquisa. Ele pediu em dezembro, em uma noite fria e limpa, com as estrelas brilhando fortes e próximas, do jeito que só fazem no inverno sobre o campo aberto, e fez sem cerimônia. Apenas os 2 na varanda depois que Maisie estava dormindo, sentados no mesmo balanço onde Maisie tinha entregado seu relatório operacional 1 mês antes, e ele disse, Claire, e ela disse, sim, e ele disse, eu quero ficar aqui, não como capataz, não como um arranjo temporário, quero ficar como seu marido, se você me aceitar. E ela ficou em silêncio por um longo momento, e então disse, preciso te perguntar uma coisa antes. Pergunte. Os 4 homens, disse ela, os que você carrega, você parou de se punir por causa deles? Ele processou a pergunta por um momento. A resposta honesta ele tinha aprendido, era sempre a única resposta que valia a pena dar a ela. Estou trabalhando nisso, disse ele. Essa é a resposta certa, disse ela. Se tivesse dito que sim, eu não teria acreditado. Você vai carregar? Sim, Ethan. Minha resposta é sim. De dentro da casa, de forma muito clara, veio o som de uma pessoa pequena que deveria estar absolutamente dormindo, dizendo isso, em um volume que assustou os cavalos. Clary fechou os olhos. Maisie Ray Bennet, eu não estava escutando, chamou Maisie. Eu só estava por perto. Ethan jogou a cabeça para trás e riu a versão completa. Nada de áspero dessa vez. E Claire olhou para ele rindo, colocou a mão na boca e riu também. E de dentro da casa ouviu-se o som de pés pequenos tocando o chão e correndo pelo corredor, e a porta de tela bateu ao abrir, e Maisie se jogou no balanço entre os 2, com os braços ao redor do pescoço de ambos, e disse, eu sabia. Sabia desde a primeira noite. Eu disse ao Errol, tenho isso por escrito. Clary disse, segurando a filha e olhando para Ethan por cima da cabeça de Maisie, com olhos que estavam límpidos, quentes e finalmente desarmados. Claro que tem. Eles se casaram no agosto seguinte na fazenda, sob varais de lâmpadas estendidos entre os velhos mourões de cedro, com todas as famílias de 3 condados presentes,
famílias cujos direitos de água tinham sido devolvidos por ordem judicial, famílias cujas terras a fraude da Hargrove quase tinha tomado, famílias que tinham estado na borda de suas próprias perdas e assistiram a elas começarem a se reverter. Frank, o fazendeiro do estacionamento da lanchonete daquela noite de agosto, um ano atrás, estava na primeira fileira e chorou sem vergonha, o que mais tarde ele disse ter sido por causa do calor, mas que não enganou ninguém. Earl usou suas boas botas e uma gravata de cowboy que guardava para uma ocasião digna e declarou, depois que a ocasião tinha sido digna. Maisie mesma levou a mãe até o altar. Usava um vestido azul que escolhera sem consultar ninguém e botas brancas que engraxara 3 vezes e entregou Claire no ponto onde Ethan estava esperando com a gravidade cerimonial focada de quem entendia exatamente o que estava fazendo, entregando a pessoa que mais amava no mundo para a pessoa que ela havia decidido, em uma noite de verão do lado de fora de uma lanchonete decadente de beira de estrada que valia a pena salvar. Quando os votos terminaram, ela deu um passo atrás, ficou ao lado de Earl e observou os pais, sentindo algo se assentar em seu peito para o qual ainda não tinha uma palavra, mas que passaria o resto da vida conhecendo o sentimento específico e insubstituível de uma família que foi construída de propósito a partir de pedaços quebrados por pessoas que escolheram umas às outras quando não precisavam. Tarde daquela noite, depois que os convidados tinham ido embora e Claire estava lá dentro com o bebê de 3 meses, um menino que chamaram de James porque só havia um nome que fazia sentido, Ethan sentou-se sozinho na varanda, no escuro familiar. As cigarras tinham voltado para o mês de agosto. O vento morno movia-se pelos cedros. Vagalumes cruzavam a borda distante do quintal em pulsações lentas e silenciosas. Ele estava sentado com os 4 nomes, do jeito que sempre sentava com eles, não lutando contra eles, não se afogando neles, apenas presente com eles da forma que você está presente com algo que te pertence. Tinha aprendido a diferença devagar ao longo do ano que passou. Carregar e punir. Claire estava certa. Eram 2 coisas diferentes e ele estava aprendendo a viver no espaço entre elas. Ouviu a porta de tela. Maisie saiu descalça, sentou-se no degrau abaixo dele e olhou para os vagalumes. Ela vinha fazendo isso desde o primeiro verão, aparecendo na varanda ao final do dia, como se fosse um compromisso marcado. Ela disse: "Está pensando neles de novo?" "Estou", disse ele. "Estou, sim." "Tudo bem", disse ela. "Você pode pensar neles aqui." Ficaram sentados no silêncio por um tempo. Os vagalumes, o vento, os cedros respirando devagar no escuro. Então Maisie disse: "Você ainda acha que era para ter morrido naquele dia na lanchonete?" Ele olhou para a fazenda, as cercas consertadas, a bomba funcionando, o celeiro com seu telhado novo e sólido, os varais de luzes ainda pendurados nos mourões brilhando quentes contra a noite de agosto. Pensou nos registros de James Bennet no processo federal. Pensou em uma mulher que ria sem nada encenado. Pensou em um menino dormindo lá dentro, batizado em homenagem a um homem que nunca conheceu, que tinha feito a parte difícil para que outra pessoa pudesse terminar. Pensou em uma menina descalça, com um pote de vidro de limonada azeda parada na poeira, ao lado de um homem que tinha decidido parar. "Não, querida", disse ele. "Não acho." Ela esperou. "Acho que eu era para ter encontrado você", disse ele. Maisie encostou-se na perna dele com a total facilidade e sem autoconsciência de uma criança que sempre soube que pertence exatamente ao lugar onde está. E sentaram-se juntos na noite quente do Texas.
e os vagalumes moviam-se lentos e silenciosos pelo escuro, e as cigarras mantinham sua antiga canção de verão. E dentro da casa, um bebê dormia com o nome do avô e um homem quebrado, que havia se sentado na poeira do Texas para desaparecer para sempre tinha, em vez disso, se tornado algo que nunca uma vez, em 11 meses e 17 dias de fuga, pensou em ter esperança de ser. Tinha se tornado alguém para quem vale a pena voltar para casa, e que cada pedacinho daquilo tinha começado com uma menina descalça, um pote de limonada azeda e uma pequena voz fazendo a pergunta certa no único momento em que poderia ter importado. Alguns milagres não se anunciam. Eles simplesmente aparecem descalços na poeira e te perguntam se você quer.